Meu Deus, não fazem isso. Encontramos a morte do elefante. Qual vai ser a conversa daquele dia? Então é isto, esta juventude que despertou. Por isso é que na minha nota introdutória eu disse que nós somos melhores que Jonas Sabino. Não vale a pena pensar em que não. Eles lutavam, foram por como, se esconderam. É de igual modo, eu penso que alguém falou, Gaspar, que uns estão na diáspora, estão a lutar. Nós estamos aqui. No inferno. Todos os dias no inferno. Levar chapada. Levamos uma porrada agora no dia 6. Mas não é porrada, eu corri da Sagrada Família até quase a Ende, que a gente está lá viu. E o que é que nós fazemos de concreto? O que é que nós fazemos enquanto líderes juvenis para que a juventude muda? Manos, eu por acaso participei no Fórum Nacional dos Ativistas no Mochico. E se os humanos estão a acompanhar, desde que terminou o Fórum dos Ativistas no Mochico, o Mochico já não é a mesma coisa. Ouviram que agora um município onde o SOBA retirou todas as bandeiras do MPLA e proibiu usar roupas de coisas do MPLA e iam queimando o carro do governador. Bem feio. O que é que se passa por eles? Se você está aqui comigo, nós vamos fazer agora um exercício da troca. Sabes por que é que nasceste? Tá bem? Mano, se virem desde Sócrates, desde Older Roberto, quer dizer, Samura, todos esses indivíduos, a primeira coisa que lhes deu na mente é saber o porquê que nasceram. Eu não nasci para mim, eu nasci para si. Todos nós nascemos para os outros e os outros para nós. O que é que eu quero dizer para as mãos? Nós nascemos para servir, não nascemos para nos servir. E como jovens, é nossa obrigação estudar estratégias de como exigir que este governo aceite as políticas dos jovens. Muita gente aqui critica os partidos políticos, inclusive eu. Eu, por acaso, olha, eu tenho família, o próprio Abel, o mano Abel chegou com o Hugo, eu sou rei dele. Sou rei dele, da minha umbala. Já agora falaste de estratégia. Deixa-me só dizer. Afinal de contas, já estratificaram, penso que já estratificaram que a juventude, como está, né? Há uma juventude que diz que é sociedade civil, outra parte política ou partidária, não é isso? E há uma plataforma que se chama CNJ. Não é isso? Calma, mano. Veja, há uma plataforma dessa, certo? Sim. Então você, que é UNITA, PRS, talvez, PDPA, sei lá, os partidos que estão aí, estão dentro daquela plataforma, por ser uma plataforma juvenil, certo? Sim. Não é isso? Sim. Então, será que aquela plataforma é congregadora? Não sendo congregadora, o que é que tu tens de fazer? Isso aí. As pessoas estão a dizer não, porque agora temos aqui as vozes do Mano Adalberto de que nós temos que estar dentro das instituições para lutar. Isso é verdade, a revolução faz tempo. Mas aprendamos também nós que a ruptura das lideranças surge como possibilidade de conhecermos novos atores ou novos líderes. Eu não vou comungar com alguém, estou a falar de uma estratégia, com alguém que tem estado a aniquilar a juventude angolana. Outro sim. Se a juventude nos partidos políticos tem força, vamos dar um exemplo. 1000 homens da terceira divisão, 1000 homens aqui que passaram aqui, que estiveram aqui neste processo de criação da terceira divisão, inscreveram-se para a JMP lá. Como é que nós vamos nos sentir? Como é que nós vamos nos sentir? Antes, pelo contrário, até para bebermos essa água que nos deram, vamos desconfiar, não é isso? Ali está o nosso maior erro. Nós criticamos que esses indivíduos têm que mudar, e o que é que nós fizemos? Vocês têm que mudar. Vocês têm que mudar. Manos, lembrem-se, vamos começar a focar em estratégias de desmistificar isto. A juventude bloquista diz que trabalha com a sociedade civil, ok. X homens escreveram-se na juventude bloquista. Os estatutos que nós temos, eu falei aqui que eu, aliás, aproveito a pedir desculpas, por quê? Porque a posição que alguns líderes meus superiores apresentaram no dia 31 não foi a minha. Tem aqui muitos manos que ligaram, escreveram, souberam qual foi a minha posição. Não obstante o meu líder ter outra posição, não devo comungar com ele. Antes, pelo contrário, estou a cumprir sanções disciplinares dentro da minha organização pelo fato de que eu acho que o povo é em primeiro lugar. Então, as estratégias têm que passar por ali. Se o Bloco Democrático não muda porque respeitam os estatutos, nós vamos entrar no Bloco Democrático como militantes que esforçaram a mudança de uma norma. Se a UNITA não muda porque tem os princípios de Mangai, Mangai é apenas uma localidade. Vamos dizer que não deve-se pensar unicamente em Mangai, deve-se pensar Angola.
Se os médicos saíram para protestar uma questão ou uma situação de dignidade, eu, como professor, devo dizer, em solidariedade ao médico, eu também não vou ir trabalhar. O que é que isso vai trazer, colegas? Manos, aqui, aliás, estavam a falar de cultura, todo mundo está se tratando de mano. O que é que isso vai trazer, de facto, nessa sociedade? Vamos voltar à teoria de que a melhor união que temos nesse mundo é da formiga. Outro sim, para terminar, porque também já sinto que chegará a uma monopolizar. É o que, manos? Falou-se da poligamia. Seriamente falando. Eu fico muito triste quando vejo mulheres apoiarem a poligamia. Eu estava aqui até confabular com a Afro. Eu fico triste. Bom, mas faço o quê? Vou guerrear com ela? Mas vamos dizer assim. Aliás, também falou o mano Gaspar, disse que ainda acredito. Se nós tivermos só uma mulher, as mulheres vão ficar certo? Mano, escutem isso assim. A ausência do pai numa casa. Aliás, na grega disse, numa casa onde falta pão, todos brigam, reclamam, ninguém tem razão, certo? No outro sentido, eu dizia, numa casa onde falta o pai, quem vai conseguir pôr ordem na casa? Nós temos mulher, homem, quem é mulher e mulher. Mano, a ausência de um pai ou de uma mãe dentro de uma estrutura familiar vai desestruturar a quem? As famílias. E sendo a família o elemento-chave para a construção do indivíduo que se vai lançar à sociedade, a família ali estará a lançar o indivíduo à sociedade desestruturado. Eu não sou a favor da poligamia, respeito quem assim acha que é. Não sou, por quê? Porque eu sou fruto disto. Eu sou fruto disto. E quando questionei ao mano Gaspar o tipo de família que estava a dizer, porque eu também sou fruto, se calhar, de uma família de um pai que era supostamente intimidado. Mas até hoje eu não terminei a minha formação superior. Formei a minha esposa, é para lá, moço, não sei o quê, mas eu não terminei. E se me perguntares se quero terminar, para ser sincero, eu não quero. Vai ser utopia para a maior parte das pessoas. Como é que você não quer terminar a formação? Porque dói-me bastante ver que pessoas que se dizem formados provam com papéis e não formam, quer dizer, têm instrume no lugar do cérebro. Não, mas... Deixa eu dizer. E o que é que acontece? Todo indivíduo, muitos dos indivíduos, vamos generalizar, que pensam, certo? Muitos indivíduos que pensam que foram para a academia, se formaram. Quando ele sai da academia, ele não quer respeitar de que você cresceu no mato e quem lutou para essa independência não sabia ler nem escrever. Ele te traz um modelo, não, olha, a ciência, não faça isso, pai. Mano, sabe por quê? Mano, sabem por quê que o rio... 15 segundos. Os manos todos estão, sabem por quê que o rio nasce certo, direito e tem muitos contornos, muitas curvas? Não sabem? É da mesma maneira que nós estamos com esse regime. Porque o rio não tem orientação. Nós, muitos de nós, sofremos, padecemos, porque nós não temos orientação. É membro da terceira divisão e quer gladiar com líder. Então, mano, acho que os protestos fazem bem, me deram um bocadinho de tempo aqui. E muito obrigado. Deixa eu só pegar o ponto quanto a de não terminar, eu preciso ser mais rápido. Essa questão de não terminar a tua formação porque os outros fazem uma coisa que não lhe agrada. Você falou muito bem, imaginemos que aqui 1000 pessoas da terceira divisão saem e vão para o bloco, né? A intenção é mudar. A minha profissão não me permite, se eu tivesse que escolher como os meus colegas trabalham, não me permite usar o cabelo como eu uso. Há uma frase da gíria que eu gostei de dizer, meu cabelo é manifesto, inversão do contexto. Eu sou contabilista. Normalmente, quando os clientes vão ter comigo, eu quero falar com o seu amigo, eu falo, sou eu. Eles olham tipo, não é o que eu espero. Eu não uso terno e gravata, dificilmente.
E as pessoas quando vão lá esperam um contabilista de gravata, fino, e falam, não, eu só preciso que você me dê 5 minutos, você vai perceber que eu sou a pessoa que você quer encontrar. Eu acho que você pode fazer o mesmo. Você estuda e aí você diz, atenção, eu não sou como aqueles que entraram naquela sala e saíram diferentes, saíram iguais. Eu estudei lá, mas eu estou a fazer diferente. Eu acho que você fazer Obrigado. Eu só queria reafirmar aqui, aliás, fazer algumas palavras que o meu irmão acabou de dizer. Aqui é uma questão muito fundamental. Aqui deixar isso para o final, penso que já está dizer aqui sobre o desafio da juventude, que deixar isso para o final, porque dizem que é no final que realmente encontramos a coisa que estávamos à procura. Não existe atualmente um desafio para a juventude, senão a própria realização da sua juventude. Enquanto juventude, a realização que se procura agora é única. É só uma. Estamos todos à procura das autarquias. Queremos deixar de sair daqui, de Cacoaco, para ir no 1º de maio. Queremos nós discutir nossos problemas aqui, manifestar nossos problemas aqui, resolver nossos problemas aqui. Hoje, quando se fala de autarquia, eu sei que muitos estão aí já cabisbaixo e tudo mais, mas são fruto de uma construção própria do sistema. Eu estava a discutir isso com algum pessoal e a realidade é que muitos daqueles que começaram, por exemplo, a questão da luta pelas autarquias, muitos deles estão aqui. Aliás, muitos deles até são fundadores de movimentos, inclusive, estão aqui. Mas por que atualmente não se fala de autarquias? Por que atualmente deixa-se autarquias na responsabilidade como se fosse uma luta eminentemente política ou para partidos políticos? Só uma pergunta, por que os nossos governantes não querem implementar as autarquias? Eles não querem implementar autarquias, vão implementar no seu próprio tempo. Se nós deixarmos que isso realmente segue este curso. Fala-se sobre a lei das autarquias e sobre outras leis qualquer. Qualquer lei ordinária que entrar no Parlamento vai ser aprovada se for uma lei do MPLA. Exceto a revisão da Constituição que vai depender de outras leis, que vai depender da oposição. Qualquer outra lei, se o MPLA decidir que realmente agora a lei para aumentar de 164 municípios para 850 alguma coisa de municípios, aquilo entra e é aprovado e está sim. A oposição pode até fazer festa, vos dizer que... Não, por favor, não vai votar. Convidar não vamos dar a palavra. Por favor. Bom, Deixa o Facado falar. Será o como eu dizia, não, deixa o camarada falar. Ok, pode falar. Eu sempre tenho percebido que é mesmo direcionado aos líderes de organizações juvenis partidárias. Só joga neste jogo quem conhece as regras do jogo. Boa parte das organizações juvenis, essas, como este movimento, são tidas a partidárias. Pronto, eles não participam do jogo, do vosso jogo, porque não percebem as regras. A questão não é o MPLA aprovar a lei que vai lá hoje ou amanhã no Parlamento. É um processo para o MPLA estar aqui agora. O MPLA conseguiu poder de 75. De 75 até agora, fala-se de 41 anos, quase, ou mais isso, 45 que dá. O MPLA tem lutado para a manutenção e, ao mesmo tempo, exercício desse mesmo jogo. É assim que as coisas funcionam. Então, o MPLA não vai permitir, pelo menos, que o PRS inverte no seu belo prazer, a forma de se fazer governação em Angola. Não, o MPLA não vai sentar no banco e ver o PDS ou a UNITA ali em frente. Isso
isso não se dá de mãos beijadas. É aquilo que eu queria ter partilhado com os manos. Era fundamental, mano Ata, que as nossas organizações juvenis desfazessem-se totalmente dessas organizações político-juvenis. Por quê? Por que eu digo isso? Porque vocês não produzem nada. Não produzem nada. Não produzem nada. Vai, você pode falar, fica à vontade. Não produzem nada, por quê? A própria Jura, o Bloco e o PRS. JMPLA. Sim, JMPLA, sim. Essas todas essas organizações juvenis são baixadas, matrizes de forma de atuação. É aquilo que eu sempre vejo partilho. Nem o MPLA, nem a UNITA, nem o PRS, nem o Bloco terão um governo para o povo, mas sim para um grupo restrito que a bel prazer é aquilo que fazia referência, mano, que o bolo já sai, tem a forma dele. Sim, o PRS tem a sua forma, que tem o seu próprio bolo. Isso não é aquilo que eu sempre também. Nem a UNITA, nem a UNITA, nem o MPLA, nem qualquer outra organização partidária serve para atender às necessidades do povo lá. Nenhum, por quê? Quer dizer, é só para saber como é que funciona a UNITA. Eu falo assim consigo, mano. Eu sou mesmo secretário provincial da UNITA no BEM. Sim, percebe bem, mano. Percebe bem. Sou mesmo secretário provincial da UNITA no BEM. Exatamente. Deixa-me terminar. Vamos falar aqui no caminho. A forma de atuação. A forma de atuação. Para terminar. Por favor, silêncio. Para que a gente tenha um bom diálogo, que sejamos compreensivos e respeitamos o tempo. Porque nós não vamos ficar aqui todo dia. Tem limitações, então, quando o outro estiver a falar, principalmente os nossos escritores da mesa, temos mesmo de respeitar e dar o tempo deles. Agora, quando a moderadora vos dar esse poder de falar, também vocês terão esse tempo. E já agora, senhor, por favor, pode falar. Okay. Só tens 30 segundos. Não, o mano de preto já não. Já para 30 segundos. Sim. Eu quis só rebater aquilo que o colega da Nata havia falado. Estou a falar com uma ativista social. Um ativista, ok. Apresentou-nos assim a política. Disse que fez bem que a UNITA a Jura saísse. Estamos a falar de desafios da saísse do CNJ. Mas também esqueceu o ATT que continua no Parlamento. O CNJ não define, ou provavelmente saiu só agora, porque percebeu-se que no CNJ não recebe milhões. Mas no Parlamento, no CNE tem, mas continuam lá. Agora, vamos pensar nisso. Querendo ou não, havia já necessidade de que a sociedade civil rompesse com as organizações político-partidárias. Tanto como o MPLA, a JTO, a Jura, a JUSE, entre outros grupos de organizações político-partidárias. A única coisa que tem feito, simplesmente, é que na véspera das eleições, que controla 2026, vão vir aqui, os presidentes virão aqui, virão nas outras organizações buscar apoio da sociedade e vão nos acariciar com mais um pequeno, 2, 3, 4 lugares. Quem vai se beneficiar? Os líderes dessas organizações da sociedade civil. Onde é que vão estar a maioria? Vim mais aqui, até pau. Depois vai vir e o MPLA vai fazer manutenção. O MPLA pode vir ganhar em 2027 com 41%. Vai ser sempre acrescentado. E aquilo vai ser que não queremos baile de saco. Vai ser sempre assim. O que é a juventude? Nós, jovens, enquanto na comunicação social, em vários grupos onde está inserida a juventude, o que é que devemos fazer? Abrir ruptura mesmo com os mais velhos. Já não serve mais. Cicero serviu aquela fase, mas agora já não estão a servir. Eles agora querem se servir. Onde é que nós vamos estar? Eu, pelo menos, já estou com 34 anos. Daqui mais 5 anos, 38. Daqui mais 5 anos, que o MPLA estiver, vai ser sempre assim. Vamos acabar toda a nossa fase de período da juventude e não vamos realizar os nossos sonhos. E temos filhos.
Então precisamos de abrir, dar um mesmo. Ok, cada parte com os seus interesses pessoais, mas isso aqui não é o que. Não é o nosso Não, eu estou falando de principal. partido, estou falando que é juventude. Acaba de mencionar. Então, sou só a. Mencionei os partidos políticos que são eles que estão dentro desses jogos, é que vão lá cozinhar todos. Sim, certo. Mas cada um tem os seus interesses, assim como o senhor também tem. Mas, sim, mas vamos voltar a. Ok, vamos só. Sim, o Adelson estava a falar, por favor. Bem, como eu estava a dizer, praticamente o que os dois companheiros disseram é aquilo que realmente eu estava a dizer. Eles disseram nós aqui, passaram-nos a pensar como jovens. Eu acredito que todo mundo está aqui para ouvir realmente algo de diferente. Não tem eleições, autarquias pelo menos não será hoje, dia 15. Portanto, nem eu, nem o Gaspar estamos aqui para passar apelos de voto para qualquer coisa político-partidária. Estamos aqui para pensar como jovens e tentarmos produzir algo comum, não é? Um pensamento comum. Como eu estava a dizer, nesse atual contexto, não é? Em termos de governação, só dá a empelar, como diz o meu irmão no caso. Só dá a empelar. A nível do parlamento, também só dá a empelar. Até aqui o MPLA só tem um entrave nesse tipo de governação, é só tocar na Constituição, por enquanto. É só. Estava aqui a dizer, essa questão da autarquia é uma questão fundamental e para mim, e para a juventude que eu dirijo, temos isso como um grande desafio. É também um desafio, do meu ponto de vista, para a sociedade civil. Sim, é um grande desafio. Sem autarquias não vamos só nos mentir. E mesmo nesse atual contexto, com essas leis que nós temos, 2027, sim, é verdade, a MPLA vai ganhar de novo. Também tivemos expectativas. Eu primeiro tive expectativas. Sou dirigente partidário, sou líder sênior. Também tive expectativas. Talvez, mais do que outros, eu principalmente tive muitas expectativas. Eu fui também candidato a deputado. Mas isso aqui é irrelevante, dentro da grande expectativa que nós tínhamos, temos alternância. Não aconteceu por quê? Alguém sabe me dizer por que não aconteceu? Ele talvez sabe, porque também esteve na grande manifestação que aconteceu lá na Baixa, na Assembleia, onde também levou correios como eu. Não aconteceu por quê? Porque temos aqui coisas que nós devemos lutar, e para mim constituem desafios e são diretrizes para uma próxima luta, que são as leis neste país. Temos um país, né, que acaba por ter uma configuração única. O MPLA governa por uma razão única, não governa porque a vontade popular ainda ou tem graça na vontade popular. Não. Governam porque conseguiram articular leis que lhes favorecem e que lhes dão a permanência contínua. Temos uma CNE, aliás, temos uma CNE, né? Temos uma lei dos partidos políticos, né? Que funcionam tudo né? Sob o capricho do MPLA. Se vocês verem, existe uma regra específica. Os partidos políticos que não concorrem por dois pleitos são automaticamente extintos. Por que isto acontece? Tudo bem, partidos políticos não é importante, como muitos dizem, mas será que realmente não são importantes? Nessa configuração que nós temos de país, que para mim não é bom, será que partidos políticos não são importantes? São sim importantes. Lutam por uma determinada realidade, mas nós jovens, o que é que nós devemos fazer? Do meu ponto de vista, dar continuidade a esse tipo de luta. Autarquias para mim não é uma luta de partidos políticos. Eu tenho dito, além de ser líder juvenil, eu também sou secretário nacional do Conselho Nacional do meu partido. É onde se faz praticamente tudo sobre a vida do partido, até construções de listas para deputados, é lá onde se faz. Eu disse, este tipo de luta só vamos fazer se realmente nós conseguirmos transformar a vontade do povo para que realmente o povo possa ser o principal mentor desta luta pela autarquia, pode ser ele mesmo, embora que, se vocês verem a configuração daquela lei, que ainda não foi aprovada no Parlamento, mas se vocês verem, dá praticamente garantia de que os partidos políticos que voltarão novamente a estar, né, na titularidade dessas discussões. Ok, Adelson. Só para terminar aqui, para terminar mesmo. Por que isto? E por que nós jovens, nos municípios, estamos à espera que podemos fazer alguma coisa e somos nós mesmos que dissemos que os partidos não valem a pena?
Então, para terminar mesmo, nós dissemos assim, tudo bem, já que isto está assim, vamos fazer diferente. Vamos ser nós instrumentos daquelas pessoas que estão nos municípios. Que sejam eles a nos usarem, né, para que possam atingir a autonomia que eles querem nos municípios, já que as leis estão invertidas nesse sentido. Mas não podemos ficar aquém do esperado, muito menos ficar simplesmente de braços cruzados. À espera que algumas mudanças vão acontecer, né, de mãos beijadas, porque se isso continuar assim, garanto-vos, a autarquia vai acontecer no tempo do MPLA, eleições de 2027, vamos voltar a sonhar de novo com a alternância e no final vai dar MPLA. Por quê? Porque este país está configurado assim. E olha que nós estamos a ver aquilo tronco nu, as coisas que caem na Assembleia nos passam também porque já tem também alguma coisa. Mas é assim que as coisas estão. Nós estamos aqui a presenciar aí um banquete na Assembleia Nacional, não é brincadeira. Aí estamos simplesmente a ir lá ver o que está acontecendo. Porque por mais que você até tenha uma boa escrita, endereça boas leis, lá não vai dar nada. Não vai dar nada. Só dá MPLA. O máximo que vamos poder ouvir é uma boa graça de um bom discurso de um deputado da oposição ou qualquer aí, que vai dizer alguma coisa bonita que vai nos pôr aqui em casa, mas no final não vai dar em nada. Vamos continuar sempre em casa com as nossas patinhas, vamos continuar sempre com nossos esqueletos de galinha, a comer e por aí. Portanto, meus companheiros, a luta pelas autarquias é fundamental. Existem organizações juvenis da sociedade civil que estavam ligados nisto, deviam voltar. Há pessoas ligadas a outras organizações que estão a sofrer sanções, como aqui o meu irmão falou, né? Por estar ligado a determinadas lutas que a sua direção acha que não devia ser e que não devia se expor. Mas está. Devemos todos seguir esses exemplos. Falou-se aí de combater os mais velhos. Eu acredito que não deve se combater os mais velhos. Não deve se combater os mais velhos. Devemos aproveitar o conhecimento que eles têm sobre o país e tentarem caminhar de acordo a um pensamento mais jovem, transformar. Não é política do MPLA, é algo jovem, transformar é para jovem. E a mudança requer isto. Devemos transformar e dar conta dessa luta. A autarquias é fundamental e para mim é o grande desafio da nossa geração. Se não conseguirmos autarquias por nós, garanto que, do meu ponto de vista, nós falhamos enquanto jovens. Ok, para terminar mesmo já, enquanto jovens que somos, devemos ter estratégias e apresentar soluções em vez de estarmos a apontar sempre problemas que nos afligem na sociedade atual. Para já, quero primeiro começar com a Afrodite para nos falar últimas considerações. Quais são os desafios da juventude no atual contexto e também por outra? Quais são as estratégias que nós jovens devemos criar? Não percebo. Gostaria de fazer uma pergunta. Público, ainda há tempo de fazer uma pergunta. Olha, eu acho que ainda tem pessoas que querem. Sim, mas infelizmente nós estamos a trabalhar com o tempo. Infelizmente, temos de agendar novamente para falar sobre o tema, mas hoje infelizmente já não dá. Afrodite, por favor, para finalizar 1 minuto. Tudo bem, vou tentar. Eu acredito, na verdade, que já ao longo da minha abordagem fui falar sobre quais as estratégias, os desafios. No contexto geral, a sociedade, nós, jovens, precisamos nos impor demais. E não há imposição, tal como eu dizia, se não houver conhecimento de quem somos. Primeiro é perceber onde estamos, quem somos e o que podemos e devemos fazer para então ultrapassar ou mudar os desafios. Pois almejo que daqui a meses, anos, por aí em diante, não precisaríamos ou não precisamos ter os mesmos desafios. Pois, para cada fase, é necessário que sejam desafios novos, mas isso só vai haver se ultrapassarmos os desafios atuais. Apresentamos aqui os desafios, acreditamos que se nós identificarmos aonde nos encontramos atualmente, poderíamos então criar estratégia. Isso é com imposição. Vou só dar um exemplo rápido da Mana que falava sobre
onde viveu, aprendeu e por aí fora sobre cultura, mas aqui não consegue implementar por estar numa região muito nova. Isso para mim é triste, porque pode até não aplicar, mas pode informar. Eu, por exemplo, nunca ouvi, né, sobre tias que preparam filhas ou sobrinhas para então ir à casa do marido. Aqui em Luanda, por exemplo, eu encontro uma outra realidade, que é pagar alguém para aconselhar por meio de, acho que é chá de bebê, de panela ou algo assim. E é uma realidade que se tu trouxeres a tua da outra localidade, eu já consigo impor para os meus responsáveis e pessoas à minha volta do que é necessário realmente, do que de facto vale a pena. Porque na minha visão não faz sentido, por exemplo, eu pagar alguém que eu não conheço. Ora, me ensinou como me comportar na casa do marido quando tenho família. E essas visões são muito importantes. Se, por exemplo, tu te impores para com aquilo que tu aprendeste, já é uma mais-valia para o teu seio, posteriormente para a nível nacional e por diante. Então, conheçam-se mais, né? Pois parte do conhecimento vai surgir a imposição e se impondo poderão mudar então o vosso meio. Ok, Adilson. Alexandre. Ok. Alexandre. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Eu acho que o fundamental é utilizar estratégias e sermos os executores ou os partícipes dessa estratégia. Nós precisamos expor o máximo as irregularidades que essa desgovernação tem. Como é que a gente precisa expor isso? De 2011 para cá, nós temos a experiência que, aliás, temos aqui, se nós tirarmos as nossas camisolas, vamos ver sinais que marcaram essa nossa trajetória. Por quê? Porque nós fomos para o campo, fomos para o terreno, fomos contestar todos os dias a má governação. Levamos porrada e ficaram sequelas. Nós hoje não conseguimos mais para a manifestação porque ficaram sequelas. Então temos que usar estratégia, porque concordo com a Adilson quando fala das autarquias. Se nós queremos, tivermos as autarquias ou realizarmos planos para as autarquias, devemos começar agora a contestar nos nossos municípios. Uma das estratégias é, a nível do nosso município, o hospital está mal. Quem é o administrador? É o Auxílio Jacob, que é aqui no Cacoaco. Então, nós temos que fazer, radiografar aquela unidade hospitalar e expor o máximo aquela unidade hospitalar. Outro simples, não concordo que se deve criar ruptura com os partidos políticos, antes pelo contrário. Concordo sim que se deve exigir que se haja mudança dentro dos partidos políticos. Se você só vai exigir que eu te pague propina, se temos talvez alguma ligação ou algum convênio que fala do ponto de vista de legislação ou no afeto do Yus Samuel, no afeto de Samuel. Outra estratégia que eu dou aqui aos manos é o quê? É que não se limitem e não tenham medo da morte. Para nós, os revolucionários, quem faz revolução de facto, sabe que a revolução, aliás, a morte, é voltar para casa. Para nós que fizemos revolução e acreditamos nessas mudanças, a morte é voltar para casa. A cadeia é o paraíso. Porque nós não conhecemos nenhum revolucionário neste mundo que foi para a cadeia e saiu vazio. Okay. Antes, pelo contrário. Tirei um exemplo de Nelson Mandela, de Jesus Cristo, que foi para a cruz até e venceu o mundo. Ok, também eu acredito que nós vamos vencer o mundo. Mas só para realçar que a nossa sociedade anda doente, e eu gostaria que o Milton nos falasse da estratégia, porque muitos jovens estão a ter doença de depressão. Depressão não é capricho, né? Então nós devemos falar sobre isso, porque parece que a nossa sociedade, principalmente nós jovens, estamos deprimidos com a situação atual do país. Então, quais são as estratégias que nós jovens devemos criar? Eu continuo a perguntar tudo começa na mente. E o que nós precisamos é a mudança de mentalidade. Com base na mudança de mentalidade, onde existem perigos, nós vamos entender que são situações que devemos contornar. A questão da depressão, é que está a se dizer agora, não nos frustrou. Mas isso é um bloqueio mental. E a encarnação sempre diz:
após a guerra, era necessário que a Angola se fechasse, tivéssemos um acompanhamento psicológico. Isso é consequência da guerra e outros problemas que estão a vir. Então, eu continuo a dizer, a mudança de mentalidade é essencial. Isso, a mudança de mentalidade, a busca do conhecimento que é poder, traz ação, reação e equilíbrio. Sobre o mediatismo, sendo um dos desafios principais também que os jovens enfrentam. Quais são as estratégias que nós devemos criar para combater? Bem, é aquilo que já havia dito. É nós, os jovens, temos uma causa. E nós todos sabemos qual é a causa. Quando nós temos uma causa, todo o resto será resto. Quem não tem causa consegue facilmente se desviar. Consegue facilmente tomar outros rumos. Então, para mim, e é isso que eu aqui vou abordar, não basta só simplesmente dizer que vamos esforçar a autarquia. Como políticos já sabemos que essa autarquia não vai sair sem a vontade da pessoa que está nos governar. É tipo daquele tempo, quando estavam a organizar o processo eleitoral, já haviam dito aos partidos políticos: aqui não vai haver recontagem. Automaticamente já está a nos dizer que mesmo que nós tenhamos nossos centros de escrutínio, não vai funcionar porque não vai ter recontagem. Então nós, como jovens, temos que ser lúcidos e saber que não vão nos dar as autarquias de mão beijada, não vão nos dar as águas canalizadas de mão beijada. Aqui a única coisa é saber que vamos tirar o MPLA do poder e mais nada. E essa devia ser a causa. Como a forma que temos só pode ser identificada a um partido, vamos simplesmente dar a responsabilidade a um partido e fazer entender aos partidos que nós, jovens, e eu estou a falar na qualidade de jovem, não como líder da minha organização, nós é que temos o poder é do povo. E quando o povo assim achar que precisa desse ou daquele, então as coisas alteram na facilidade. A consciência do cidadão é que tem que estar bem apurado. Por isso eu aqui digo que o nosso desafio está em lançarmos um amplo movimento para a consciencialização das pessoas. Consciencializar as pessoas para entender realmente o seu valor na sociedade. E porque nós achamos que uma pessoa bem instruída consegue dar resposta àquilo que se pretende. E vamos interiorizar a causa, a nossa causa. Temos que abraçar a nossa causa. E quando nós abraçarmos a nossa causa, vamos conseguir fazer com que esse regime saia do poder. Porque é simplesmente isso que falta. Que os políticos tenham medo do povo. Porque o poder é deles. Eu entendo que nós, os jovens, temos que ter esse comprometimento. E cada um de nós tem que passar essa mensagem. Temos que criar vários gangsters que têm coragem de falar. E nós temos que também reagir a essas condições. Não é do tipo que às vezes eu tenho visto. Alguém marca uma marcha e o outro lhe dá um dinheiro em alguém e que desfaz de tudo para que as coisas não deem certo. Remar contra a maré. Aquilo há uma marcha por uma causa, então nós todos temos que sair. Primeiro como angolanos que defendemos o nosso país, porque nós, a juventude de hoje, somos os responsáveis das próximas gerações. Se não estamos a fazer nada hoje, estamos a prejudicar a nossa próxima geração. É necessário nós sabermos o que estamos a fazer hoje para a preparação do futuro dos próximos. Ok, então para não prejudicar as próximas gerações, temos de criar e pensar em algo melhor. Adilson, o texto a nos falar sobre, para terminar mesmo já, e sobre a estratégia, lembrei do Gesta que fez e criou a manifestação passiva das panelas. Para terminar, foi uma estratégia boa, foi ouvida. Obrigado. Queria começar a dizer que quem fez a iniciativa, quem fez só é o povo. Quem fez a iniciativa, quem fez é o povo. Tá de parabéns, foi realmente uma iniciativa bem conseguida.
a mensagem passou, principalmente da juventude. Eu tenho dito, esta década e a próxima, os principais atores de tudo e de qualquer mudança que vier a acontecer é a juventude. É a juventude. Não há um outro estrato que irá fazer mudança se não for a juventude. Aliás, isto é patente. Foi bem conseguido, a mensagem foi passada, mas agora o que é que fica? Nós temos uma sociedade que cria heróis extemporâneos. Temos uma sociedade que cria heróis e depois mata-os. Mata-os como? De diversas formas. Silenciando, desmotivando, criando intrigas ou fofocas e depois criando situações que acabam por comprometer a imagem e o bom nome da pessoa. E depois temos a última, que temos o Partido do Estado, que é famoso nesta prática, que é mesmo o último que é tirar a vida da pessoa humana. Se vocês verem, nós nesses anos longos, nesses anos, não é? Digamos, de luta cívica, nós vimos e presenciamos determinadas personalidades que foram proeminentes nas lutas cívicas. Muitos passaram, né? Tiveram fases. Por que não se perpetuaram? Por que as suas ideias não ficaram patentes e outros jovens abraçaram e deram continuidade? Por que temos sempre que reinventar o ciclo da luta com novas ideias, novos pensamentos? Isto é patente. É também a forma como essa sociedade está a ser dominada. Não é só a mídia, é mesmo nós. O problema também está em nós. Daqui a nada, não é? Daqui a nada vai surgir alguma coisa que vai comprometer o bom nome do gangster. Vai. Está a surgir. Às vezes pode estar a surgir. E às vezes nós falamos, não, é o regime, é o sistema. Às vezes não é o regime, é o sistema. É também o nós. A forma como nós tratamos o outro. Temos uma ideia, uma luta, temos uma visão de luta. Tem a questão da inveja. Né? Nós não conseguimos entender que se o Alexandre criou uma iniciativa, é boa, é contra o Partido do Estado e deve ser apoiado. Eu não quero olhar o que está por detrás do Alexandre, qual é a organização que ele pertence, qual é a ideologia que ele defende. Se a ideia me favorece, eu tenho que apoiá-lo, independentemente. No final, é como dizia os meus velhos na altura, na guerra civil, na luta para a independência. Vamos fazer rosa, amanhã vamos lá sentar nos gabinetes para nós saber quais são as consequências que advêm daquela luta que nós fizemos no passado. Tem que ser assim. E muitas dessas coisas nós fizemos. E por que atualmente os movimentos, os grupos de pressão, né, muitos deles estão a viver esse período de abalo, um período de desânimo, descrédito e até de desunião, fruto das consequências desta questão das intrigas, das invejas e também do próprio da componente da organização interna dessas organizações. Temos a terceira divisão, é uma organização, estava a falar isso com alguém. Tem objetivos concretos. Eleições passou, a terceira divisão está aqui. Né? Autarquias, tudo bem, não se realizou no ano passado, talvez nem já não vai se realizar, mas a terceira divisão está aqui. Tem objetivos. Mas agora olhem para outros movimentos ou grupos de pressão. Vais olhar que há uma grande ruptura interna. Isso até na classe acadêmica deste país. Há uma ruptura. Por quê? Porque nós, muitas das vezes, somos muito daqueles que vamos ver agora, não quero mais esperar depois, quero ver agora. Aconteceu nessas eleições. Infelizmente é necessário que cá se diga. Fruto também das promessas vazias que muitos de nós políticos fizemos às pessoas. Isto é também algo que devia se ver. Agora, o que está acontecendo? Está acontecendo que os movimentos estão a se erguer, as vontades estão a ser reconstruídas, não é? E isto para criar, de novo, uma grande pressão para o governo deste país. O que pode ser feito? Deve-se agudizar cada vez mais esse mesmo pensamento. Deve-se fortalecer esta tendência de pressionar. Por diversas formas. O que Gangsta trouxe é uma ideia que ele sempre falava há muito tempo. Mas naquela altura a Gangsta não tinha a expressão como tem agora. Por que só hoje é que aquela ideia foi apoiada? O momento também determina qual vai ser o contexto e quem vão ser as lideranças.
E assim que deve funcionar. Nós devemos prestar atenção a esses sinais. São sinais de que realmente há uma grande vontade e o contexto exige. Se nós hoje olharmos para essa fuga de cérebro, muitos estão a emigrar. Não está a emigrar só por vontade. Estamos a ver cérebros no sentido mesmo acadêmicos e não só estão aí preferindo lavar pratos lá nas Europas e nas Américas. Não é porque eles queriam. É porque realmente o contexto aqui está mal. Não há esperança. Eu não sei se alguém tem esperança de melhorar no seu aspecto profissional ou mesmo pessoal. Está mal, não há esperança. Eu aqui vos digo é alguém que está dentro de uma estrutura política. Não há esperança. Porque todos os circuitos e janelas estão fechados nesse país. Estão fechados. Se vocês olharem para o gráfico recente que o jornal, Novo Jornal publicou, não é? Só nesse primeiro mandato de João Lourenço, não é? Acompanhado agora desse primeiros 6 meses de mandato, não é? Segundo mandato, acabou por duplicar o número de imigrantes na Europa, saindo de Angola. Portugal atualmente é o país que recebe cada dia maior número de imigrantes. Atualmente Portugal consta com 31 mil imigrantes. São angolanos. Diga? São angolanos. São angolanos. Sabes quais são as condições que lá estão a viver? Muitos angolanos estão a viver nas ruas, nos, como é que chamam? Aquelas tendas móveis. Estão a viver nas tendas, estão a preferir ir respirar o ar das Europas, o frio das Europas, tentar lavar pratos para comer alguma coisa. Estão a preferir isso do que estar aqui nesse país. São sinais. Agora, vamos ficar de braços cruzados ou simplesmente olhar porque o país já está assim, o governo também não vai sair, essa lei está assim, está tudo a favor dele, está aquilo, acolá. Meus irmãos, não vamos. Se cometermos esse erro, estaremos a fragilizar, como aqui o mano Milton disse, a geração futura. Também disseram, geração futura. Estaremos a fragilizar completamente. Vamos nos erguer, vamos acompanhar os movimentos, vamos abraçar aqueles que têm iniciativas. Se é da organização político-juvenil partidária, se tem uma boa iniciativa, vamos apoiá-los. Inclusive, recentemente, com essa iniciativa do Game, só mantive um breve contato com aquele companheiro da JURS. Mantive contato. É importante. Não queremos mais saber se aquele está a vida onde. Existem elementos no MPLA atualmente tão divididos. Não. Acorda cedo, põe o pé na estrada. Deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,